boa noite. E você ganhar um Grenal é um Grenal. É sempre um campeonato à parte, com todo o respeito, né? É uma partida, mas sempre tem aquela rivalidade, né? Entre as torcidas. Mas eu acho que você falou que o Grêmio buscou o gol no final do primeiro tempo, buscou o gol da vitória mesmo depois de ter sofrido o gol de empate. O Grêmio buscou o gol os 90 minutos, o tempo todo. Eles saíram nos acréscimos, mas o Grêmio durante os 90 minutos jogou para ganhar. Eu acho que a gente tem que valorizar, vocês da imprensa também, o Grenal foi um Grenal pegado, um Grenal disputado. O Grenal é assim mesmo. Eu acho que tivemos uma festa bonita nas arquibancadas. Antes mesmo de começar a partida, eu já havia alertado meus jogadores quanto a isso, que conversei com o Mano também lá dentro do campo, para que a gente fizesse um bom Grenal, independente de quem vencesse, que a gente pudesse proporcionar um bom futebol. Eu acho que foi um bom futebol de ambos os lados, não porque nós vencemos o jogo, mas no meu entender, pelo menos na minha opinião, o Grêmio foi superior, até porque ele buscou o gol o tempo todo, mesmo sofrendo o gol de empate. Grenal é isso. Eu acho que o mais importante de tudo foi que nós deixamos os nossos torcedores felizes, e eles estão de parabéns, porque vieram, fizeram uma belíssima festa, lotaram a arena. E isso tudo, os culpados, entre aspas, é o meu grupo, que eles têm jogado bem o ano todo, nós temos conquistado muitas vitórias, a gente trabalha para isso, sempre com o apoio do nosso torcedor. Vencemos o Grenal, uma aproveita muito bom até então. Folga amanhã, terça-feira a gente volta aos trabalhos já pensando no jogo do final de semana. Renato, com o devido respeito às equipes que o Grêmio já jogou na temporada, durante a semana se falou muito sobre esse enfrentamento, pela qualidade do adversário, pela rivalidade, mas pelo que ele poderia significar para a sua observação. O que você pôde colher desse Grenal, projetando o futuro, projetando os grandes desafios que o Grêmio vai ter? Era o teste que você precisava para bater o martelo em relação a time, as opções, os testes que você fez até aqui? Era isso, esse jogo que você tanto esperava? É um jogo pegado, né? Sempre é um jogo difícil, o Grenal. Mas toda rodada, um ou outro me pergunta, esse é um teste final, esse é o teste final para o teu time. Não tem mais jogo fácil, não. Eu acho que os exemplos estão aí no no Brasil todo, independente, ninguém ganha jogo com a camisa. O campeonato estadual é um campeonato duro, as equipes se retrancam bastante, se dão poucos espaços e aí você tem que ter a qualidade para entrar na defesa do adversário. Hoje nós pegamos sim um adversário mais forte e a gente se comportou da mesma forma. Buscamos, criamos, fizemos os gols, vencemos. A gente treina para sempre buscar as vitórias, independente de quem quer que esteja em campo. Não importa o adversário. O importante é o trabalho que a gente faz. Eu sempre, e vocês são testemunhas disso, desde que eu cheguei no Grêmio, eu sempre preparo minhas equipes para vencer. Nem sempre a gente vai vencer, mas pode ter certeza que o meu time sempre vai buscar a vitória. E hoje, lógico, eu fiquei satisfeito não só pela vitória, mas pelo que a equipe apresentou dentro do campo durante os 90 minutos. Marcamos, não damos muitas oportunidades ao nosso adversário, criamos mais uma vez bastante oportunidades e vencemos. É para isso que a gente trabalha. Ô Renato, por ter jogado lá em Brasília no meio da semana, o Grêmio teve tempo a menos de preparação para o Clássico do que o Inter. E o Inter mudou um pouco a sua estratégia de time, colocando um time um pouco mais fechado de meio, quando o Mano escolheu mais um volante. Você esperava o Inter daquela maneira e você imaginava que pudesse se desenhar como se desenhou o Grenal de acordo com as escolhas, tanto as suas quanto as do Mano? As minhas escolhas eu sempre procuro botar naquele momento. Quer vir aqui? Não? Obrigado. Eu sempre, as minhas escolhas é sempre para buscar as vitórias. Eu não coloco a minha equipe em campo de acordo com o adversário. Eu treino a minha equipe independente de como vem o adversário. Justamente essa qualidade que eu vejo na minha equipe e essa confiança que eu passo para a minha equipe é justamente isso. Eu sabia que o Mano não ia jogar da forma que vinha jogando. Isso eu tinha certeza. Mas não foi por isso que a gente mudou um ou outro jogador. Pelo contrário, eu acho que as escolhas foram certas, não porque nós vencemos a partida.
É muita gente boa. Em cada posição tem 2 bons jogadores, fica difícil de você escalar. Mas eu sou pago para decidir, eu sempre busco o melhor. Nem sempre também nós vamos vencer, mas a gente busca o melhor. Mas eu não vou armar minha equipe dependendo do local do jogo ou do adversário. Como já falei, eu preparo a minha equipe para vencer os jogos. Como vem adversários com 3 volantes, 2 volantes, 1 volante, 3 atacantes, eu não quero saber. Eu preparo a minha equipe para vencer. Você, na resposta anterior a essa, falou de criar muitas oportunidades. Aliás, foi assim na goleada do Novo Hamburgo, foi no jogo de Brasília também. E lá você citou que teve um certo número de desperdício alto, né? E hoje isso aconteceu de novo. O Grêmio criou bastante, e aí um jogo de um grau de dificuldade maior, por ser de 2 grandes equipes, né? E daqui a pouco, em jogos grandes, não dá para desperdiçar tanto, né, Renato? Isso é uma coisa que tem que trabalhar mais, é tranquilidade, de repente, na hora da decisão, enfim, né? Como é que você avalia isso de ter criado de novo muito, mas também ter desperdiçado muitas oportunidades? É que a gente também não está tendo muito tempo para treinar as finalizações. Sempre que der, a gente sempre treina. Mas por um lado, uma coisa que me deixa feliz, eu falei lá em Brasília também, é que a gente tem criado, independendo do adversário, a gente tem criado bastante situações. O que falta não é nem treinamento, a gente não tem aquele tempo todo, mas a gente treina. O que está faltando é justamente, e eu falei isso hoje na pré-eleição para eles, a gente tem criado, mas a gente está errando o último passe, porque o jogador se precipita, ele tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade para ver qual a melhor jogada, qual o melhor passe, qual a melhor decisão que ele tem que tomar. E na hora de finalizar também, o último passe é ter a tranquilidade. O desespero sempre é do adversário. Às vezes a gente desperdiça porque a gente quer fazer o gol rápido e de repente o corpo não está ajeitado, a bola está muito viva. Enfim, é isso que eu tenho colocado na cabeça dele. Não são todos os jogadores, alguns têm uma tranquilidade até a mais. Alguns ainda faltam um pouquinho de tranquilidade para que a gente possa aproveitar melhor as oportunidades. Renato, aqui. Ouvimos Renato Portaluppi.